O bem-estar animal em Vila Velha, ele está caminhando a passos largos em nível de Espírito Santo. Por quê? Porque nós conseguimos promover o maior programa de controle de natalidade de cães e gatos. E ao contrário do que as pessoas pensam, até porque existe uma parte mais emocional do que racional, o objetivo hoje do Programa de Controle de Natalidade, que é o POCA, não é conseguir tirar os animais da rua. Hoje, aquilo que se chama de manejo e controle populacional de cães e gatos é uma ciência vinculada à medicina veterinária. Então, o objetivo é ir freando a reprodução desses animais, porque esses animais hoje eles convivem com o ser humano e com o meio ambiente. E na medida em que a gente freia esse processo de reprodução descontrolada, a gente vai conseguir ao longo de 5, de 10, de 15, de 20 anos, diminuir a presença de animais na rua. E hoje a gente tem um grande problema, a grande causa dos maus tratos, ela é o abandono. As pessoas elas têm animais fêmea, animais macho, e elas permitem que esses animais frequentem as ruas. Muitas vezes também, na maioria das vezes, o serviço veterinário para realizar a esterilização, que é conhecida popularmente como castração, é um serviço caro, né? Haja vista que hoje, por exemplo, numa clínica veterinária, o valor de uma castração de uma gata, uma clínica bem estruturada, bem aparelhada, ela gira em torno aí dos seus R$ 700, né, a fêmea gata, e a cadela hoje, com absoluta certeza, ela ultrapassa os R$ 1.000. Então, realmente é um serviço pouco acessível e que a gestão Arnaldinho Borgo resolveu oferecer esse serviço de forma gratuita. Mas, infelizmente, esse serviço ele não pode ser oferecido a toda a população. Ele é oferecido hoje às pessoas que prioritariamente possuem o registro no CAD único, que é um registro federal para classificar as pessoas em nível de vulnerabilidade social, principalmente vinculada à pobreza extrema. Então, hoje, a Prefeitura de Vila Velha ela oferece esse serviço de forma gratuita. E esse serviço que é o POCA, que é o Programa Operacional de Controle Animal, esse serviço hoje está indo até as comunidades. Não é hoje um serviço hoje que você vai, faz um cadastro só na prefeitura e tem acesso a esse serviço. Ele é um serviço que nós programamos hoje a visita deste programa até a comunidade, principalmente nas comunidades onde a gente tem aquilo que se chama de mapa dos maus tratos, né? Hoje o programa POCA, ele vai até as comunidades que possuem o maior índice de maus tratos, maior número de registros oficiais de ouvidoria de maus tratos, maiores índices de abandono e onde os nossos funcionários passam e verificam a maior incidência de animais vagando pelo meio da rua. Então, nós não temos a pretensão aqui de conseguir acabar com isso em 5, em 10 anos. É um programa e é um problema hoje, na verdade, que foi negligenciado pelas gestões anteriores. Então, a gente está falando aí de pelo menos 40 a 50 anos que nunca foi feito nada pelo controle de natalidade de cães e gatos. E hoje a gente tem uma superpopulação, né? Com essa superpopulação, eu tenho dois tipos de pessoas. As pessoas que se compadecem desses animais e conseguem fazer alguma coisa por esses animais, que é o que a gente chama carinhosamente de protetores de animais, que são as pessoas que param seu carro na rua ou estão andando no meio da rua e pegam o animal, levam para dentro de casa, dão um vermífugo, quando podem levam ao médico veterinário e fazem aquilo que tem que ser feito, que é a contribuição da população, da coletividade, né?
Eles, na verdade, os protetores de animais, eles são fiéis cumpridores do artigo 225 da Constituição Federal, que prevê não só a administração pública participar disso, mas prevê a participação popular. Isso não é só no meio ambiente, isso é com relação à assistência social, isso é com relação à saúde pública. E nós hoje precisamos entender que essa não é uma conta só do poder público. É óbvio, o poder público foi omisso durante muitas e muitas décadas, sim, foi omisso. Mas agora o poder público, ele faz aquilo que precisa ser feito, que é agir na causa do problema, que é a reprodução indiscriminada de cães e gatos. E aí a gente acaba entrando numa seara, que é uma seara que já existe na Organização Mundial de Saúde desde 2012. Essa seara, ela é a seara, é o conceito que se chama saúde única. Que me diz o quê? Que ser humano, animais e meio ambiente são uma coisa só. Então, eu não consigo promover a saúde do ser humano se o meio ambiente estiver doente e se os animais estiverem transmitindo doenças para o ser humano. E é por isso que hoje a gestão atual, Arnaldinho Borgo, ela quer que seja implantado o conceito de saúde única dentro da Prefeitura de Vila Velha. E hoje, quando a gente castra, quando a gente faz a esterilização de uma cadela ou de uma gata, ou até de um cachorro ou de um gato, a gente está evitando a transmissão de doenças que são chamadas tecnicamente de zoonoses. Então, hoje, qualquer município que possui acima de 50 mil habitantes, ele é obrigado a ter um centro de controle de zoonoses. Por quê? Porque 75% das doenças infecto-contagiosas e parasitárias que acometem o ser humano, elas advêm de animais. Elas vêm dos animais e são transmitidas para o ser humano. Haja vista aí o nosso primeiro registro recente, que é a pandemia do Covid, onde já se sabe que esse vírus já estava circulando lá na China, nos morcegos, que infelizmente a população do local tinha o hábito, que para a gente é bizarro, mas que para eles é normal, de ingerir esses animais, de se alimentar desses animais. Então, já está comprovado hoje que esse mesmo vírus que dizimou uma parte da população humana, ele foi isolado nesses morcegos que faziam parte do cardápio como uma iguaria lá na China. Então, não é teoria da conspiração, não é um blefe, não é uma historinha, é a ciência que está por trás disso. Então, hoje, na hora que eu falo em bem-estar humano, eu também estou falando em bem-estar animal. E é esse o foco da gestão Arnaldinho Borgo. Esse é o foco de ir em busca de dias melhores. Porque não adianta nada fazer uma cidade ordenada se eu continuar vendo animais pela rua, morrendo. E um outro serviço que é oferecido hoje pelo Bem-Estar Animal de Vila Velha, com maestria e que não foi interrompido ao longo desses anos de gestão, Arnaldinho Borgo, é o serviço de resgate de animais em vias públicas. Ou seja, nós ainda não possuímos um hospital veterinário. É importante dizer que nenhum município do Brasil possui um hospital veterinário custeado, pago somente com dinheiro público, né? Mas hoje nós temos um serviço de resgate de cães, gatos, animais silvestres e animais de grande porte em via pública, que estão doentes,
que estão extremamente debilitados e que principalmente não possuem tutor, né? A prioridade hoje é para um animal que não possui tutor, que está em via pública, que não consegue se levantar, que a gente consegue ver que ele está doente e que ele ou então foi atropelado ou é vítima de maus tratos, enfim. E para isso a gente tem uma equipe que trabalha de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, e essa equipe ela vai no local, avalia a condição, se for preciso a presença do médico veterinário, eu estou no local, a gente faz exatamente aquilo que se chama de constatação, e a tipificação ela é feita pelo médico veterinário, por isso que é importante a gente entender que o bem-estar animal ele não consegue ser feito somente na emoção, e nós hoje fazemos o resgate desses animais em vias públicas, né? Trazendo esse animal para uma clínica veterinária 24 horas, que foi devidamente listada, que hoje é uma empresa contratada do município de Vila Velha, e que esses animais eles passam por todo o tratamento veterinário, passam pela remoção dos carrapatos, das pulgas, depois são vermifugados, são submetidos a exames clínicos, exames de imagem, radiografia, ultrassonografia, eles são vacinados, eles são desparasitados de uma maneira geral, passam pela esterilização cirúrgica, passando pela esterilização cirúrgica, que é conhecida popularmente como castração, eles vão para o canil dessa empresa e são submetidos ao processo de adoção, né? Infelizmente, o processo de adoção ele é um processo lento, ele é um processo demorado, porque a maioria desses animais, 99% desses animais, são animais sem raça definida, e infelizmente hoje a gente precisaria ter o apoio da sociedade e entender que esses animais precisam de adoção. E infelizmente esses animais acabam ficando muitas vezes sem essa adoção e acabam ficando nesse abrigo público, que é um abrigo contratado, não existe um custo diário para esse animal permanecer lá, e na medida em que nós não temos adoção desses animais, esses animais eles vão ficando nesses alojamentos, e infelizmente isso acaba onerando os cofres públicos da administração do município, e o nosso poder de resgatar outros animais ele acaba se perdendo. Porque se eu hoje tenho um contrato licitatório, né, um contrato que foi feito através de licitação, eu tenho um limite. E é isso que hoje muitas vezes algumas pessoas não entendem. Elas querem que resgatem animais, a gente precisa resgatar esses animais que estão na rua, mas infelizmente eu estou com vários animais alojados na conta da prefeitura e que pelo fato deles não serem adotados hoje, eu acabo tendo uma limitação dos meus níveis, da quantidade, do quantitativo de resgate desses animais. Então hoje, para solucionar esse problema relacionado às adoções dos animais, nós utilizamos a base legal da Constituição Federal, que ela diz que a coletividade ela precisa participar desse processo, né? Porque o meio ambiente ele é a saúde do meio ambiente, ou seja, a saúde do ser humano, a saúde dos animais e a saúde desse meio ambiente, que é aquilo que a gente chama de saúde única, ela precisa da colaboração da população. Então, do mesmo jeito que hoje a gente sabe que se a gente jogar um papel de alguma coisa que a gente está comendo na rua, a rua vai ficar mais suja, o bueiro vai entupir, e na hora que vier a chuva forte, a gente depois vai espraguejar a prefeitura porque veio a chuva forte e causou inundação, quando na verdade nós, seres humanos,
é que deveríamos estar dando a nossa parcela de contribuição. E parece até uma coisa assim, desconexa, né? A gente está pedindo uma coisa que é tão óbvia, que é não jogar o lixo no chão. Então, quando a gente não joga o lixo no chão, poxa, mas eu estou fazendo, mas o fulano não está fazendo. Mas quando todo mundo faz, ou quando uma grande parcela contribui, eu tenho a minimização desse impacto no meio ambiente. E da mesma forma são os animais que a gente vê pela rua, né? Então, para eu atuar, nós, o poder público, estamos atuando na causa, que é a reprodução indiscriminada. Isso não é um pensamento da minha cabeça, isso é um conceito internacional adotado nos países onde a gente tem hoje, inclusive, baixíssimos índices de animais pelas ruas, como, por exemplo, a Holanda, a Alemanha, o Reino Unido, Japão, e por aí vai. Então, hoje, o poder público ele atua na reprodução desses animais, né? E hoje o programa POCA ele acaba se consolidando como o maior programa em nível estadual. Por quê? Porque ele consegue liderar no quantitativo de animais castrados no ano. Então hoje o programa POCA ele está sendo realizado para castração de 4.000 animais, cadelas e gatas, cães e gatos, com uma especificidade de quase 100%, na verdade são 93,5% para fêmeas, porque cada fêmea, uma fêmea de uma cadela, ela pode gerar com tranquilidade aí 20 animais no ano no mínimo. E uma gata, uma gata que entra no cio a cada 21 dias, essa gata ela pode gerar muito mais animais aí, né? Então a gente vai atuando na causa do problema que é a reprodução descontrolada. E para suprir os animais que são resgatados conosco, que acabam ficando no alojamento dessa clínica veterinária, porque não conseguem adoção, a gente acaba solicitando o apadrinhamento, que nada mais é do que a disponibilização do proprietário, que é a disponibilidade do munícipe que aciona o resgate. Opa, eu estou vendo aqui um animal que está doente, eu estou vendo aqui um animal que está atropelado. Então, senhora, a senhora consegue apadrinhar esse animal? O que é apadrinhar um animal? É recebê-lo na comunidade, caso a pessoa não consiga adotá-lo, após o tratamento. Poxa, Celso, mas isso não é um contrassenso? Poxa, a pessoa pegou um animal na rua, agora ela vai estar assumindo a responsabilidade pelo animal? Não, isso aí se chama autorresponsabilização. Isso está previsto na Constituição, né? Então hoje a comunidade, a sociedade, a coletividade precisam entender que não adianta só ficar jogando a responsabilidade sobre o poder público, porque se o poder público for de qualquer município, né? Não estou falando só de Vila Velha, se o poder público assumir a responsabilidade sobre todos os animais que estão abandonados na rua, vai faltar dinheiro para coletar o lixo, vai faltar dinheiro para pagar médico, vai faltar dinheiro para merenda escolar, vai faltar dinheiro para qualquer coisa, para asfaltar, para tampar um buraco na rua. Então hoje, o município oferece esse serviço, que é o serviço de resgate, para os animais que estão na rua, que não possuem proprietário, mas o serviço público ele conclama, ele chama a sociedade a colaborar com ele para fazer a adoção desse animal. Se ela não puder fazer a adoção desse animal, que ela receba esse animal, porque muitas vezes esse animal é um animal comunitário. Então, hoje esse animal ele pode ser assumido pela comunidade, esse animal ele pode ser feito uma casinha para ele, esse animal ele pode ser colocado uma água para ele, ainda mais nesses dias quentes. E as pessoas hoje, se juntar 2, 3, 4 pessoas, conseguem apadrinhar um animal, né? E nós estamos fazendo vários esforços para que essas pessoas, que a Prefeitura de Vila Velha tem o orgulho de dizer, que foi a primeira prefeitura do Espírito Santo
a valorizar o trabalho dos protetores de animais, criando o POCA. Porque antigamente os programas de controle de natalidade de cães e gatos, eles privilegiavam as pessoas, os animais que possuem tutor ou proprietário. Mas e os animais que não possuem proprietário? Ou seja, os animais que vivem pelas ruas. Então não adianta tampar o sol com a peneira e fazer um programa que vai privilegiar só os animais que possuem proprietário. E os animais que estão inseridos no meio ambiente? Frutos da própria irresponsabilidade criminosa do ser humano. Então, foi criado esse sistema de apadrinhamento e foi dado um privilégio para os protetores de animais, e foi o primeiro município a fazer isso, onde nós hoje cadastramos o protetor e conseguimos para que seja feita a castração desses animais. Até porque um critério utilizado pelos protetores é que esses animais eles sejam levados para adoção, para os eventos de adoção, já castrados, onde eles não possam mais se reproduzir. Então, Vila Velha, nós tivemos hoje essa lucidez de que a gente precisava privilegiar o trabalho com os protetores de animais, dando para eles essa oportunidade de castrar esses animais, que é realmente o maior custo, né? Se a gente for avaliar hoje, é o maior custo num curto período de tempo, que é a castração. E vamos avançando junto aí, caminhar juntos para essa Vila Velha, que a gente espera, que é uma Vila Velha com pouquíssimos animais de rua, onde a gente, cada dia mais, a gente cobra das pessoas os conceitos de tutela responsável para que não ocorram esses abandonos e, em contrapartida, a gente promove o controle de natalidade de cães e gatos, fazendo o nosso papel enquanto poder público para que a gente tenha uma Vila Velha cada dia melhor e uma Vila Velha cada dia com um modelo de saúde única que não existe ainda no Espírito Santo.